E aí pessoal, tudo bem? O professor Giovanni aqui, dando sequência ao estudo dos cordados. Nós já estudamos aí os protocordados, falamos dos agnatos, dos amandibulados lá, falamos também dos peixes e dos anfíbios. Nesta aula, vamos dar sequência falando dos répteis, das aves e dos mamíferos. Começando aqui pelos répteis. Os répteis, então nós temos aqui os lagartos, as tartarugas, cobras, jacarés. E nesse slide eu vou colocar algumas características que vão auxiliar aí você na hora de resolver os exercícios. Então, os répteis são animais que não controlam a sua temperatura corporal. A gente diz que eles são pecilotérmicos. Podemos usar o termo aqui também ectotérmico. Então, pecilotérmico ou ectotérmico, ectotermia, pecilotermia, não controla a temperatura corporal. Então, a temperatura desses animais é de acordo com a temperatura do ambiente. A respiração é pulmonar. Cuidado com pegadinha, porque às vezes alguma questão vai falar das tartarugas. Aí o aluno pensa, a tartaruga vive na água, então respira por brânquia. Não, respiração pulmonar, certo? A fecundação aqui é interna. Você viu que lá nos peixes ósseos a fecundação era externa. Você viu que no caso dos anfíbios a fecundação também era externa. A fecundação externa ela pode acontecer ali por conta do meio aquático. Por isso até que os anfíbios dependem lá, né? Dali a gente diz que eles conquistam ali o ambiente terrestre, mas eles dependem ainda da água ali para a reprodução. Tem a fase larval que vive na água. Aqui nos répteis nós temos uma conquista definitiva do ambiente terrestre. E um dos motivos é a fecundação interna, certo? Nós temos aqui a excreção do ácido úrico. Quando a gente fala de excreta nitrogenada, nós temos a amônia, que tem uma toxicidade maior. Então, geralmente, quem vive na água é que excreta amônia. Aí nós temos a ureia, que é uma substância tóxica mediana. E nós temos o ácido úrico, que é o que tem a menor toxicidade. Então, pensando em animais que vivem no meio terrestre, essa é uma excreção interessante. Excreção de ácido úrico. E a conquista definitiva, então, aí do ambiente terrestre. Os répteis são os primeiros animais aqui amniotas a ter ali o âmnio. Então, répteis, aves e mamíferos são animais que têm a presença do âmnio, uma bolsa cheia de líquido que vai imitar ali o ambiente aquático. E a fecundação interna também ajuda na conquista aí do ambiente terrestre. Esses animais, os répteis, eles apresentam ali uma pele seca, impermeável e com poucas glândulas. Uma epiderme aqui que é pluriestratificada. Veja que lá nos anfíbios você tem lá uma epiderme ali, né? uma pele lisa e úmida para permitir ali a respiração cutânea. Aqui não tem a respiração cutânea, então a presença da queratina na pele. Nós temos aqui então essa pele com escamas e placas ósseas. Podemos também destacar a eficácia do pulmão. A respiração pulmonar aqui ela vai ser mais eficaz por conta, né, comparado com os anfíbios, por conta do pulmão ser maior e mais eficiente do que os anfíbios. Com relação à circulação, nós comparamos a circulação de peixes, de anfíbios, vamos dar uma olhada aqui na circulação dos répteis. Os répteis, de maneira geral, agora fica atento, de maneira geral, os répteis apresentam um coração com 3 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, certo? Veja que é sempre a imagem olhando para vocês. Então, lado esquerdo, lado direito. Na anatomia a gente usa essa regra, né? Olhando para o livro também, lado esquerdo, lado direito. Como se a imagem estivesse olhando para vocês. Nós temos aqui 2 átrios e um ventrículo. Mas a diferença é que esse ventrículo ele é parcialmente dividido. Então, quer dizer, tem mistura de sangue, mas mistura menos do que lá nos anfíbios, certo? Então, nós temos como que nós classificamos essa circulação. É uma circulação fechada, ela é dupla porque existe 2 tipos de sangue no coração. Então você tem ali o sangue venoso, que nós já falamos, o sangue venoso a gente representa aqui, né, pela cor azul. O sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. E o sangue que a gente representa na cor vermelha aqui a gente chama de sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Já é um sangue que passou ali pelo processo de oxigenação. Então nós temos ainda a mistura de sangue. Pelo fato de ter mistura de sangue, essa circulação então ela é dita incompleta. Eu tenho 2 tipos de sangue no coração, por isso é dupla,
e eu tenho mistura de sangue no coração, então é uma circulação incompleta por conta dessa mistura de sangue. Legal? Temos aí então essa situação. Agora, temos uma exceção. Os répteis crocodilianos, eles já apresentam um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Não tem mistura de sangue no coração, só que fora do coração tem mistura de sangue numa região chamada forame de Paniza. Mas isso acaba trazendo uma vantagem até para esses répteis crocodilianos, porque no mergulho ali na situação de apneia, ter essa mistura de sangue fora do coração pode fazer com que eles possam ficar um tempo maior ali embaixo d'água. Então lembre-se, de maneira geral, os répteis apresentam uma circulação, ali um coração, né, com 3 cavidades, só que crocodilianos já têm um coração com 4 cavidades, certo? Tem mistura de sangue? No coração não, mas fora do coração, ali onde a gente chama de forame de Paniza. Nós temos agora as aves. Vamos dar uma olhada aqui nas aves, vamos também falar da circulação comparada nas aves. O que as aves trazem de novidade? As aves também são amniotas, mas as aves agora são homeotérmicas, ou seja, elas controlam a temperatura corporal. Então a homeotermia, veja que eu coloquei em destaque para vocês. A excreção também de ácido úrico, animais que vivem no ambiente terrestre, essa é uma excreção bem interessante. A pele queratinizada não é uma novidade, porque nós temos a queratina presente lá nos répteis, e a pele seca. Aqui você tem a questão, né, da adaptação para o voo. Então algumas questões podem perguntar, né, da questão da adaptação das aves para o voo. Lembrando que nós temos aves que voam, mas tem aves que também não voam, né? As aves ratitas e as aves carinatas. Lembra assim, ó, esse osso aqui nas aves chamado de quilha ou carena. Então quando eu falo aves carinatas, são as aves que têm esse osso bem desenvolvido. Esse osso aqui, como se fosse o nosso osso externo bem desenvolvido, permite uma musculatura mais desenvolvida para que essa ave possa ter ali, né, a energia suficiente e a força suficiente para voar. Então as aves carinatas são as aves que voam, as ratitas são as aves que não voam ou no máximo, né, dão uma aventurada ali no voo somente, certo? Então você tem aqui, né, as penas, elas têm a questão do auxílio no voo, mas as penas elas formam um colchão de ar, embaixo das penas um colchão de ar. E lá da física você aprende que o ar é um bom isolante térmico. Então esse colchão de ar que circula ali embaixo das penas auxilia na homeotermia, na manutenção da temperatura corporal das aves. Quando tem derramamento de petróleo e a gente vê aquelas aves encharcadas de óleo, ali tem um problema, porque quando tem as penas encharcadas de óleo, elas perdem essa característica de ter o ar ali como isolante térmico, então elas podem ter ali um problema relacionado ao controle da sua temperatura, certo? Vamos lá. Com relação ao voo, apresento ossos que são leves. Anota lá que é um osso pneumático. Um osso pneumático são ossos que são leves, cheios de ar, que vão reduzir o peso. Pense assim, se a ave voa, tudo que ela puder fazer para reduzir o seu peso, interessante. Então uma delas, a estrutura óssea, são ossos mais leves, cheios de ar, reduzem o peso da ave durante o voo. Então penas, os ossos pneumáticos são características aí adaptadas para o voo, a presença, né, desse osso quilha ou carena ali bem desenvolvido também. Com relação à anatomia, você tem aqui ainda algumas situações que auxiliam para que uma ave possa voar. Então, tudo que possa diminuir peso. Uma delas, a questão de armazenar fezes. Armazenar fezes é peso. Então, se ela puder eliminar as fezes assim que elas são fabricadas, é mais fácil, né, de eliminar um peso. Veja, quando você está embaixo de pombos, é sempre um perigo, né? A qualquer momento pode vir um combo na sua cabeça. Então, o intestino é grosso. O intestino grosso é curto ou ausente. E as aves não possuem dentes. Ah, professor, não tem dente? Elas têm bico. E como que elas fazem para triturar o alimento? Veja, elas têm aqui o bico, né? Vão ter aqui o papo, que está associado a armazenamento, amolecimento, ali umidifica esse alimento. E elas têm ali um estômago mecânico chamado de moela. Não sei se você já observou aves que acabam ingerindo pedras. Você fala, ah, essa ave louca, né? Está comendo pedra. Na verdade, essas pedrinhas vão parar lá na moela. E a moela ali sofre um peristaltismo
que são contrações desse estômago mecânico, substituindo essa função dos dentes, porque acaba triturando o alimento pelo fato de ter pedrinhas ali nesse estômago mecânico. E aí não tem aqui a questão do ânus, é uma cloaca. Ai, professor, qual a diferença de ânus e de cloaca? A cloaca, gente, é como se fosse um ânus, só que multiuso. O ânus é quando você tem ali simplesmente uma estrutura que é final do tubo digestório. Agora, a cloaca é quando ela tem uma função final do tubo digestório, mas, por exemplo, quando tem a questão de botar um ovo, quando tem a questão de reprodução, por exemplo, em alguns animais você pode ter uma estrutura copulatória, em alguns vermes, por exemplo, em que a estrutura copulatória, espículas copulatórias ficam próximo do ânus. Então a gente chama também de cloaca porque tem ali uma função, né, multiuso. Então nós temos aqui a questão anatômica importante e as aves apresentam uma glândula produtora de óleo que é chamada de glândula uropigiana, em que as aves colocam o seu bico nessa região e esse bico é passado pelo corpo, passado ali nas penas, e esse óleo ajuda a impermeabilizar essas penas. Então, principalmente para as aves que tem ali, né, a questão de estar em contato com a água, ter a sua pena impermeável é interessante e elas conseguem então produzir esse óleo impermeabilizando as suas penas. Por isso que aves que até mergulham para poder pescar ali um peixe, de repente, ela sai sequinha, porque o óleo é uma substância apolar, em contato com a água acaba não encharcando as penas, essa ave acaba saindo sequinha, certo? Então tá aí, né, uma situação anatômica. Com relação ainda, gente, a questão do voo. Aqui nós temos uma situação interessante. As aves, elas conseguem obter o oxigênio tanto na inspiração, quando inspira, né, a gente diz quando você cheira a florzinha, você está inspirando, elas enchem ali os pulmões de ar, mas enche também os sacos aéreos de ar. E quando a ave expira, quando ela solta o ar, ela usa o oxigênio que está nos sacos aéreos. Então, tanto na inspiração quanto na expiração, as aves têm acesso ao oxigênio. Olha que interessante, os sacos aéreos auxiliam na respiração ali, né, no fornecimento de oxigênio dessas aves. Então, eles aumentam a renovação de ar nos pulmões e contribuem para a perda de calor também. As aves apresentam uma estrutura que é chamada de siringe. A siringe é uma estrutura relacionada aí, né, ao canto das aves. Ah, professor, as aves que cantam, como que elas conseguem? Elas têm uma estrutura ali denominada de siringe. E para a gente entender a circulação de uma ave, aqui nós já temos um coração com 4 cavidades. E vale também para os mamíferos. Então por isso que eu já coloquei aves e mamíferos que a gente vai ver no fechamento dessa aula. Aves e mamíferos já apresentam um coração com 4 cavidades. 2 átrios, 2 ventrículos, não tem mistura de sangue venoso com sangue arterial no coração, e a gente classifica então uma circulação que é uma circulação fechada, uma circulação completa porque não tem mistura de sangue venoso e sangue arterial no coração. Sobre o coração é igual das aves em relação aos mamíferos, temos uma situação anatômica para vocês anotarem. A artéria aorta nos mamíferos ela ramifica para a esquerda, enquanto que a artéria aorta numa ave ela vai ramificar para a direita. Essa seria uma diferença anatômica importante. E a questão do tamanho, né? Tamanho do coração em relação aos mamíferos, isso também varia, certo? Mas então uma circulação fechada, completa, é dupla ali, porque você tem 2 tipos de sangue no coração, dupla, fechada e completa. Nós temos agora, para fechar essa aula, os mamíferos. Já falamos da circulação dos mamíferos, vamos falar um pouquinho mais aqui dos mamíferos. Quais são as características ou os caracteres gerais aqui dos mamíferos que ajudam você aí para resolver exercício? Você tem aqui glândulas mamárias, presença de glândula mamária é importante. O mamilo nem sempre, mas a glândula mamária é importante. Presença de pelos, a questão da dentição, então uma dentição ali, dentes incisivos, caninos, premolares, molares, uma dentição específica. O encéfalo desenvolvido quando você analisa outros grupos. A homeotermia aqui não é uma novidade, a gente viu que as aves também controlam a sua própria temperatura. Agora, somente os mamíferos apresentam ali o diafragma, a presença do diafragma, que é um músculo relacionado à respiração,
lá do sistema respiratório, somente mamíferos ali possuem, e as hemácias anucleadas, hemácias sem núcleo também é uma característica aqui dos mamíferos. Nós temos aí, né, uma epiderme queratinizada, que você já viu que os répteis têm a queratina na pele, as aves também, e os mamíferos também têm aí uma epiderme queratinizada. Vamos ver agora os grupos. Nós temos 3 grupos aí de mamíferos. Começando pelos mamíferos primitivos, digamos assim, a gente chama de monotremados ou prototérios. Então, prototérios ou monotremados. Quem são? O ornitorrinco e a equidna. O ornitorrinco ele é muito curioso, né, gente? Porque ele é um mamífero que bota ovo com casca. É um mamífero que tem um bico de pato, uma cauda de um castor, então ele é bem interessante, que ele traz algumas situações aí curiosas pensando em um mamífero. Tem a glândula mamária, então quer dizer que ele produz, a fêmea produz o leite, só que não tem mamilo. Ah, professor, como que o filhotinho mama? Na verdade, essa fêmea vai suar o leite no seu ventre e o filhotinho vai lamber esse ventre da sua mãe, certo? Então os monotremados são mamíferos ovíparos que botam o ovo com casca, eles têm ali a presença da cloaca, uma homeotermia imperfeita, são homeotérmicos, mas é uma homeotermia imperfeita. São ovíparos, quer dizer que botam o ovo com casca rígida, excretam ácido úrico, diferente dos mamíferos que a gente vai ver que a nossa excreta nitrogenada é a ureia, que se ajustou melhor aí, né, para os mamíferos, de modo geral, mas os prototérios ou monotremados excretam ácido úrico. Não tem placenta e não tem cordão umbilical. Então, falamos do ornitorrinco e da equidna. Vamos falar agora dos mamíferos marsupiais ou metatérios. Os metatérios ou marsupiais, você tem aqui o canguru. Geralmente se você lembra do canguru, né, marsupial. Mas temos o koala, o gambá também faz parte desse grupo dos mamíferos marsupiais. Aqui a placenta é rudimentar. Temos uma gestação que é incompleta, ela inicia-se no útero e vai completar naquela bolsa, né, chamada ali de marsúpio, uma dobra da epiderme ali, da região abdominal, que a gente chama de marsúpio. Os filhotes então nascem imaturos e terminam o processo de desenvolvimento nesse marsúpio. Então esses são os mamíferos metatérios. E por último nós temos os mamíferos placentários. Nós encaixamos aqui. Nós temos aí a presença então da placenta, então tem placenta, desenvolvimento dentro do corpo da mãe, então a questão, né, de viviparidade, e nascem bem desenvolvidos esses filhotes, a gente chama de placentários ou eutérios. Fechamos assim então, pessoal, os animais aí cordados. Até a próxima e tudo de bom para vocês!